Estamos aqui para fazer a apresentação da PTG, terceiro e quarto semestre, Faculdade Anhanguera, em Engenharias. O tema dessa PTG é Eletricidade Eletrostática. Eu sou Reginaldo Antônio Lima, faço Engenharia Civil, quarto semestre. Eu sou Cícero Lourenço, faço Engenharia Civil, quarto semestre. Eu sou Reginaldo Cardoso, faço Engenharia Elétrica, quarto semestre. Eu sou Carlos Mira, Engenharia Elétrica, quarto semestre. Sou Natan Alves, faço Engenharia Elétrica, terceiro semestre. Olá, meu nome é Gerson e hoje eu vou falar um pouco sobre placa-mãe de computador, seus componentes e a forma correta de manuseá-los, sem que os mesmos sofram danos devido à eletricidade estática presente em nosso corpo. Primeiramente, vamos entender o motivo para que se tenha devidos cuidados ao manusear essa placa-mãe. Vamos lá. Aqui eu tenho uma placa-mãe já usada, não está funcionando mais, então não há qualquer perigo de eu manusear ela de forma errada, ficando mais fácil até para mostrar para vocês. Vamos lá. Essa placa-mãe ela é composta de diversos componentes eletrônicos dispostos ao longo da sua placa de circuito impresso, que é essa aqui embaixo. Esses componentes são capacitores, memória, chipset, entrada para processador, entrada de memória e, entre outras, entradas e saídas para outros componentes. Componentes estes como placa de rede, placa de vídeo, memória RAM, aqui no caso mais específico uma placa de vídeo. Todas elas têm a semelhança de que tem componentes espalhados ao longo da sua placa de CI. Vamos lá, para todos entenderem. Nosso corpo ele contém energia estática devido ao acúmulo, por não ter métodos fáceis de descarregar. Por exemplo, a gente usa roupa, botas, chinelos de borracha, e isso faz com que nosso corpo não libere essa energia estática. Para que essa energia seja liberada do nosso corpo, um dos métodos, entre diversos métodos que existem, é usar uma pulseira antiestática. Eu não tenho uma aqui para mostrar, mas o procedimento é simples. Você coloca a pulseira atrelada ao seu corpo, você vai ligar essa pulseira em um ponto de terra ou mesmo ao carcaça do computador ligado à energia. Você vai tocar em uma parte metálica desse aparelho e fazer com que descarregue toda a energia eletrostática do seu corpo. Feito isso, você não está totalmente inerte a queimar um componente, mas pelo menos você já eliminou grande parte dessa energia. Depois, a gente tem que saber como manusear essa placa, independente de você ter a energia eletrostática no corpo ou não. Você tem que saber como manusear uma placa-mãe, que é no caso o que a gente está passando agora, ou mesmo qualquer outra placa de circuito eletrônico. Vamos lá. Essa placa-mãe ela precisa ser manuseada dessa forma, tocando pelas suas laterais, sempre pelas laterais, de forma a não encostar em hipótese alguma nos seus componentes eletrônicos. Chegar com a mão e tocar diretamente, pegar ela dessa forma. Lembrando que essa placa já está com defeito, então não há problema do que eu estou fazendo aqui. Mas você nunca deve fazer isso que eu estou fazendo, colocar a mão diretamente em cima da placa. Sempre tocar nas laterais dela. Assim como você tem que apoiar ela sobre um local que também não venha transmitir a energia eletrostática. Como por exemplo, eu estou usando aqui
o saco plástico. Esse saco plástico vem já com a placa-mãe, ele é um ótimo utensílio para se manusear a placa, porque ele é próprio para isso. Ele é um saco plástico anti-estática, justamente para proteger contra esse fator. Então eu estou utilizando ele mesmo para poder colocar minha placa sobre a mesa e trabalhar sobre ela. Assim como na hora de montar componentes. Eu tenho aqui uma placa de vídeo que eu preciso montar essa placa de vídeo dentro do gabinete, logicamente, e montar ele nessa placa-mãe. A mesma forma que eu utilizei na placa-mãe, eu utilizo nessa placa de vídeo. Sempre segurando pelas laterais, nunca diretamente no componente eletrônico. Então eu vou colocar aqui, ó, a placa de vídeo, vou atrelar ela ao seu slot principal e ela vai estar montada, sempre pegando pela lateral. Outro exemplo é a memória RAM, que também é acoplada diretamente à placa-mãe. Manuseio dessa memória RAM também, ó, é pelas laterais, sempre pelas laterais, nunca encostando diretamente no componente eletrônico. Então, eu vou montar essa memória RAM na placa-mãe, sempre tocando pelas laterais, pressionando, mas nunca encostando nos componentes eletrônicos. E por último, eu tenho aqui uma placa de rede, na qual também é comum de ser instalada em uma placa-mãe, e a forma é a mesma. Toco nas laterais dessa placa ou na própria carcaça dela, mas nunca tocando nos componentes eletrônicos. E encaixo ela no seu devido slot. Bem, isso é um pouquinho sobre como manusear uma placa-mãe, seus componentes, sem que haja nenhum tipo de dano devido à energia eletrostática presente no nosso corpo. Espero que fique bem entendido e é isso aí. Até a próxima. Tudo bom? Meu nome é Cícero Lourenço. Eu estou no 4º semestre de Engenharia Civil na Faculdade de Anhanguera, Polo Osasco. Eu vim aqui para a gente fazer uma demonstração, para mim fazer uma demonstração para vocês de um eletrostático, né? Uma experiência traz aqui, como vocês estão vendo, um canudo, né? Algodão, um pêndulo feito com a base de ferro, né? Aqui eu utilizei um fio de cabelo e a base dele eu utilizei um fundo de uma latinha de refrigerante, né? Um alumínio. Então aqui a gente tem um canudinho, a gente tem um algodão e a gente vai criar uma energia. Aqui ele está sem energia, não tem energia nenhuma, né? Aqui, ó, não tem energia nenhuma, ele não gera nada. Então nós vamos criar um atrito gerando uma fricção, né? Com o canudo do algodão, e depois nós vamos aproximar o canudo do algodão, vai gerar uma energia, né? Vamos lá, então, vamos fazer esse experimento para ver se fica legal, se fica bacana. A gente está fazendo esse experimento para o trabalho da faculdade de PTG, junto com vários outros colegas, né? A gente está fazendo esse experimento. Eu não sou nenhum especialista, mas a gente está fazendo aqui e desenvolvendo aqui algo para a gente aprender também, tá? Então, a gente está só aprendendo, ó. Criei uma atrito, agora eu vou aproximar do canudo, ó. Do pêndulo, né? Ele cria uma carga, né? Do canudo para o alumínio. Ele faz com que o alumínio venha se mover, né? O alumínio está se movendo, eu estou só próximo, né? Estou próximo do alumínio e ele está, vendo? Está se movendo, ó. Está criando uma energia. Beleza? Valeu, obrigado e até a próxima. Trabalho de PTG, meu nome é Natan. Estou agora fazendo o teste com a caneta
os papéis picados, realizando um atrito entre o algodão, a caneta, para que gere estática puxando os papéis. Então agora está aqui o algodão, eu vou realizar o atrito. Atrito realizado. E agora nós vamos ver se gerou a estática. Olha só, os papéis sendo puxado, né, gerando a estática do papel pelo tubo da caneta. Viram aí? Gerou-se a estática. Ok? Ok? Estamos agora gravando a segunda PTG. Nessa segunda PTG teremos como material copo de vidro, a borracha, a agulha e um cano e um tubinho sobre o eixo. Vou gerar a estática neste tubo. Vamos ver o resultado. Notaram que empurrou, né, o canudo. Ok? Concluído a segunda PTG. Meu nome é Reginaldo Cardoso e eu vou falar um pouco sobre a gaiola de Faraday. O material que foi utilizado foi essa tela de arame galvanizado, que foi feito essa superfície no formato cilíndrico, em 2 camadas, para uma malha melhor refinada e por ser uma malha melhor refinada, obteremos o melhor resultado. Uma extremidade já se encontra fechada e durante a experiência iremos fechar a outra extremidade. O experimento consiste em uma blindagem eletrostática para que o campo eletromagnético interno não interaja com o campo magnético externo. Nesse experimento também será utilizado esse rádio AM/FM, um rádio comum AM/FM, e será mostrado que fora da gaiola de Faraday, o rádio obtém captação das ondas eletromagnéticas que ficam no ar, e com essas ondas e a frequência, por isso o seu funcionamento. Internamente não terá essa comunicação, como já foi dito anteriormente, do campo eletromagnético externo com o interno, devido à blindagem eletrostática. E então esse rádio não irá funcionar. E isso só acontece devido a essa superfície oca, condutora, que faz com que a malha impeça o campo eletromagnético externo se comunicar com o campo eletromagnético interno. Vamos então à nossa experiência. Como todos veem, o rádio está funcionando normalmente, fora da gaiola. O rádio ainda só está funcionando devido ao contato com a minha mão
Mas podem ver que já parou de funcionar. Não há mais o funcionamento do rádio. Voltou a funcionar normalmente, mais uma vez. Ok? Como não há comunicação das ondas eletromagnéticas interna com a externa, devido a essa blindagem eletrostática, então a gente tem essa experiência do funcionamento e não funcionamento desse rádio. Voltar a funcionar normal. E é isso aí. Espero que tenha ajudado. Valeu! Pessoal, sou Carlos Lira, do 4º semestre de Engenharia EAD. Nós vamos fazer aqui a demonstração da bobina Tesla, que foi um experimento desenvolvido pelo Nikola Tesla no ano de 1890. Basicamente ele é um transformador que a partir da alimentação com a bobina primária gera uma tensão muito grande na bobina secundária, ocasionando então um campo magnético com uma frequência muito alta. Nós vamos comprovar esse campo, essa alta frequência, utilizando essa lâmpada. O experimento basicamente é composto de componentes simples. Ele tem um transistor, um resistor, tem uma chave, liga e desliga, uma bateria que vai ser a nossa fonte, uma bobina primária e uma bobina secundária. Quando nós alimentamos essa bobina primária, ela vai gerar uma tensão muito grande na bobina secundária e um campo magnético. Esse campo magnético, como nós podemos ver, ele é de uma frequência muito alta. Como estamos demonstrando aqui, ele é capaz de acender uma lâmpada. Como vocês podem ver, estamos comprovando aqui o campo magnético, olha só. Quando nós desligamos, a lâmpada apaga, comprovando assim a existência do campo magnético de alta frequência. Aqui está a bobina Tesla, então.